Fala, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo de boa? Tudo de boa. Felipe, eu tenho chamado aqui nessa live grandes especialistas de determinadas áreas e que tenham alguma relação com lesão. E você, professor Felipe Teixeira, é um grande especialista em anatomia e biomecânica. É um cara que eu conheço, que trabalha comigo dando aula na universidade. E aí eu vou falar a minha visão do profissional Felipe. Eu vejo você como um cara que desmistifica a anatomia, né? O que eu acho mais legal é que eu pego lá os alunos mais avançados na faculdade, todo mundo fala que passou pelo Felipe na anatomia, fala, cara, era muito bom de aprender, ele tornava a anatomia fácil. Cara, muito obrigado pela presença. Para quem está chegando agora aí na live, a gente vai falar da anatomia associada à prevenção de lesões. E a gente vai ver que alguns conceitos muito básicos de anatomia, eles podem fazer uma diferença muito grande na hora de evitar ou de prevenir algum tipo de lesão. Felipe, seja muito bem-vindo. Agora eu vou deixar você se apresentar também. E para quem não me conhece ainda e que é seguidor do Felipe, eu sou o professor Daniel Leão, sou especialista em prevenção e recuperação de lesões, também sou professor universitário e tenho falado muito nas minhas redes sociais, não só de prevenção e recuperação de lesões, mas do personal como um todo, da carreira de personal todo, de como captar aluno, de como reter aluno. Então esse tem sido aí o meu propósito nos últimos tempos. É com você agora, Felipe, suas boas-vindas aí, seja muito bem-vindo. Meu querido, de fato, somos grandes amigos. Nos conhecemos nem há tanto tempo, né? Há 4 anos, só que foi um vínculo bacana, foi uma relação Bebeto e Romário mesmo de cara. Então, além da nossa relação profissional, a relação pessoal que existe também é bem bacana. Então, tenho o prazer de estar aqui. Você sabe que a hora que você precisar, eu estou aqui à sua disposição. Para mim está sendo até diferente, né? Por mais que eu tenha essa relação direta com a câmera, né? E que toda semana eu tô lá, né? Fazendo as minhas gravações e tudo mais, mas já tem um bom tempo que eu não faço uma live. Isso está sendo interessante porque a gente acaba voltando um pouco no tempo, principalmente naquele período pandêmico, né? Que remete um pouco de algumas situações muito chatas, mas ao mesmo tempo também fez com que a gente inovasse, renovasse e crescesse, né? E ao passo que eu tive essa oportunidade de emergir nesse mundo digital, eu tive a possibilidade de realmente conhecer um mundo totalmente diferente e acredito que todo mundo que correu atrás e buscou entender esse meio percebeu que de fato era um mundo muito grande, né? Que de fato tinha muita coisa para poder vasculhar, crescer e melhorar. E hoje em dia eu tenho aí a minha rotina profissional mediada por dois caminhos, né? A vida profissional presencial, em que a gente continua a rotina profissional pré-pandemia, em que a gente tem as nossas aulas, ministra as nossas aulas, faz as nossas pesquisas presencialmente e dentro da minha área de atuação, né, que é a biomecânica e a anatomia, principalmente a anatomia músculo-esquelética. E com essa minha experiência pandêmica, com os vídeos, gravações e tudo mais, eu tive a possibilidade de entrar para uma plataforma online, né, de gravações de vídeos para acadêmicos de medicina. E hoje em dia eu sou coordenador da anatomia da plataforma Jaleco Acadêmico, que é uma plataforma que há pouco tempo foi comprada pela editora Artmed, que é uma editora bastante conhecida dentro da nossa área, né, da medicina, né, tem área médica, biomédica, educação física. Então, atualmente eu sigo por essas duas linhas e gosto de falar, gosto de contar, né, um pouco sobre anatomia, o corpo humano, como ele funciona. Bom, Felipe, muito bacana estar com você. Vale a pena a gente dar um estalo aí no mindset dessa galera que está assistindo. A gente está vendo que tem muito profissional já formado, tem muito aluno nosso aqui da faculdade, né, ou que já foi nosso aluno e está recém-formado. E a gente precisa desmistificar essa história de que a educação física é uma área complicada, que não dá para ter sucesso. A gente está falando aqui, e vocês estão assistindo, dois profissionais que têm sucesso única e exclusivamente com educação física. Olha o tamanho disso. O Felipe é coordenador de uma plataforma de anatomia de medicina. E ele é professor de educação física, ele não é médico.
né? Então, é possível, claro, precisa se especializar muito, né? E quando a gente fala da área de anatomia, por exemplo, essa especialização acadêmica do Felipe é fundamental. Quando a gente leva para a área do personal, além da especialização acadêmica, você precisa se especializar em muitas outras coisas, precisa entender de relação interpessoal, entender de vendas, entender de retenção. Então, não tenham dúvida de que o caminho sempre vai ser esse, sempre vai ser estudar e se especializar, e assim você vai virando autoridade. Mas vamos para a nossa live, vamos falar de anatomia e prevenção de lesões. E eu já vou começar, Felipe, com um assunto que me deixa encucado desde a época que eu estudava. E aí eu não sei se você vai conseguir tirar a minha dúvida ou se você também fica nesse impasse, nesse paradigma do que deveria acontecer. Felipe, eu penso há muito tempo no seguinte, cara, anatomia é uma disciplina que tem uma série de conceitos extremamente importantes para várias áreas da educação. E da minha área especificamente, de prevenção e recuperação de lesões, quando a gente fala de prevenção, cara, cada detalhe bobo que você aprende lá em anatomia, conceitozinho bem básico, que quando não é utilizado lá na frente, o cara acaba lesionando, né? E além disso, para esporte, para muita coisa é importante. E o cara tá ali, saindo do ensino médio, muito novo, ainda sem maturidade, e dá de cara com essa disciplina. Duas coisas acontecem. Uma é que ele encara com uma certa dificuldade, um certo medo. A anatomia parece a matemática da época da escola, né? Que assusta um pouquinho. E a outra, que é a que me preocupa mais, porque aí quando é teu aluno eu não me preocupo, porque esse susto passa rápido, porque você faz o cara entender que a anatomia é fácil, mas o que me preocupa mais é, de repente, a falta de maturidade do cara entender que ele precisa aprender aquilo ali, que ele não pode decorar, que aquilo ali vai fazer diferença. Aí, com esse meu discurso, quem está assistindo pode pensar, cara, é verdade, né? Então a anatomia ela tinha que ser mais para frente da faculdade. De repente, num terceiro, quarto período, com um cara mais maduro. Por outro lado, a anatomia também é base de diversas disciplinas que vem no segundo período, no terceiro período. Aí a gente tem fisiologia, biomecânica, tudo que envolve a anatomia. E aí eu sempre vivi esse dilema, cara. Será que a melhor opção é ela estar no primeiro período? Será que a melhor opção era ela estar um pouquinho mais para frente? Mas aí eu teria que andar com todas as disciplinas, de repente puxar o esporte, que é lá na frente, para voltar. Qual é a sua opinião sobre isso? Como você vê isso no mercado? E aí você pode falar também um pouquinho da tua atuação como professor e enfim, tentar me ajudar e ajudar, acredito que muita gente que está assistindo e tem essa dúvida. Bom, então, não é só uma questão de currículo acadêmico do nível superior. A gente não pode levar em consideração apenas o currículo acadêmico do ensino superior. Por que eu comento isso? Porque a gente já, na teoria, a gente já deveria chegar no ensino superior com um conhecimento previamente, né, adquirido, né, especificamente do ensino médio. Só que nós, profissionais de instituições privadas, principalmente, somos profissionais que vamos atuar com diferentes... e aí, ao passo que a gente leva em consideração esse fator do conhecimento prévio, a anatomia não teria problema nenhum de fazer parte ali dos primeiros períodos da graduação. Só que a gente sabe que, além da defasagem do ensino médio que existe e que a gente sabe que é um problema a nível nacional, a gente também tem essa questão de pessoas que por muito tempo ficaram sem estudar até chegar no ensino superior. Então isso é uma problemática que a gente precisa lidar. E aí a gente pensa, bom, mas se a gente não coloca a anatomia no primeiro período e joga para frente, automaticamente a gente vai puxar alguma lá da frente para trás. A gente pode colocar as práticas. Legal, mas sobre essa perspectiva, de que forma a gente ter disciplinas mais práticas iria auxiliar no conhecimento, no entendimento da anatomia? Isso precisa ser debatido, isso precisa ser levado em consideração. Mas ele poderia ter mais maturidade acadêmica, ele já saberia como lidar com situações de prova, de trabalho, de rotina acadêmica. Perfeito, bem possível. Só que a realidade que a gente tem atualmente é uma realidade que está engessada e não só nas nossas instituições, como em todas. A anatomia é uma disciplina de primeiro período, segundo período. E a gente precisa lidar com essa situação. E a forma que eu levo isso tudo é fazendo com que a anatomia seja a mais dinâmica possível. Em primeiro momento, eu sempre utilizo todos os termos técnicos necessários
para a anatomia, dentro da anatomia. Precisa ser utilizado. A gente precisa inserir isso na vida acadêmica do profissional. Mas, ao mesmo tempo, e isso vem sendo batido martelo, a galera vem comentando e vem comprovando isso, de fato, pelo aumento da aderência. Ao mesmo tempo, o profissional ele precisa alcançar esse aluno, ele precisa atingir esse aluno. E sobre as novas técnicas de oratória, na atualidade, a gente precisa fazer uso, sim, de termos atuais, de termos que atraem o aluno. Ao mesmo tempo que eu uso essa ferramenta, eu também tento, ao máximo, fazer uso dos conceitos práticos, de coisas que futuramente ele vai fazer uso, que ele vai utilizar, e associo à anatomia. E aí, quando a gente fala de anatomia dos sistemas orgânicos, a gente tem uma abrangência maior, porque a gente tem outros cursos junto, né, participando, né, tendo aula de anatomia dos sistemas orgânicos. Mas quando a gente fala de anatomia musculoesquelética, a gente fecha um pouco mais, fisioterapia, educação física, e aí começa, de fato, a gente ter mais possibilidades de ser mais específicos com aquele conteúdo, aplicando a prática da futura vida profissional daquele aluno. E, por fim, pegar na peça sintética, pegar na peça cadavérica, manusear, tocar, olhar, ver como funciona, perguntar, fazer com que o aluno seja o foco principal daquela aula, fazer com que ele se sinta fazendo parte do processo. Então, de fato, eu procuro seguir mais ou menos esses 3 caminhos dentro da anatomia. Maravilha, e é isso. Essa pergunta que eu te fiz, ela não foi à toa, porque o nosso primeiro tema hoje, nosso primeiro debate hoje dentro da anatomia e da prevenção de lesões, tem muito a ver com isso. Mas é essa brincadeira, esse tipo de liberdade que a gente tem com os alunos, que faz com que a gente se conheça e entenda o que ele precisa de fato para aprender. Por quê? Quando, de fato, você consegue fazê-lo aprender, a gente tem menos problema lá na frente. E tem uma coisa que eu costumo falar muito nos meus cursos de prevenção de lesões de coluna, que me assusta, porque é um conhecimento dos mais simples e talvez um dos primeiros que você fale lá nas aulas de anatomia do sistema musculoesquelético, do aparelho locomotor, é sobre as curvaturas da coluna. A gente aprende lá que as curvaturas da coluna, elas estão ali para dissipar a sobrecarga. E aí a curvatura vai lá e dá lá para dissipar a sobrecarga, né, as lordoses e foses. E aí alguém vai lá e fala assim, você tem que retificar aqui a tua coluna, você tem que encaixar o quadril para ficar mais equilibrado e fazer o exercício. E outras pessoas escutam isso e talvez, quando você enxergue, você olhando para quem tem a prática, e é muito legal, nós temos também a vivência prática no mercado, a gente não nasceu profissional de uma universidade, né? Eu dei personal, já trabalhei em academia, você no CrossFit, enfim, então a gente tem mercado, a gente entende. Então quando você olha de fora, de fato, quando o cara encaixa o quadril, por exemplo, para fazer um bíceps, um desenvolvimento, ele fica mais equilibradinho. Aí aquilo ali pode parecer que, pô, bacana, interessante. Só que se o cara tivesse na cabeça dele esse conhecimento simples que ele teve lá no início da faculdade, e ele não tivesse decorado isso, tivesse aprendido a aplicabilidade, você falou que faz isso, a gente precisa entender a aplicabilidade das coisas. Ali o cara já está na educação física, ele já escolheu, é a área dele. Você precisa fazê-lo entender onde ele vai usar. Porque, de fato, quando eu enxergasse aquele movimento, se eu tivesse esse conceito limpo na minha cabeça, eu falo, não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque encaixar o quadril, eu retifico a curvatura da lordose lombar. E quando eu retifico a lordose lombar, de fato, eu vou aumentar a sobrecarga axial, vou aumentar a pressão. E eu falo isso nos cursos, e aí até para te dar um retorno, e as pessoas enxergam como algo assim, caramba, Daniel, que sacada, que insight que você teve. E eu fico, meu Deus, me preocupa. O que você acha? Será que tem a ver com essa maturidade? Será que, cara, alguns profissionais, de repente, não estão associando diretamente a aplicabilidade? O que você acha que acontece da gente ver erros tão básicos como esse? Bom, eu acho que eu sempre pergunto para os alunos dos primeiros dias de aula por que eles estão ali, né? Essa é a minha pergunta. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês escolheram esse curso? Eu sempre pergunto. Porque eu preciso saber se aquele indivíduo, aquele aluno,
pesquisou sobre a futura profissão dele e, de fato, inicialmente ele, né, bom, eu acho que é isso que eu quero. Ah, mas eu acho que eu quero seguir por esse caminho. Ah, mas eu acho que eu quero seguir por aquele outro caminho. Mas saber se ele tem um mínimo de noção do que ele quer fazer seguindo aquela vida profissional. Então, esse é o primeiro momento, né? Essa é a primeira questão que a gente precisa ter. Então, não podemos escolher de olhos fechados. A gente precisa saber qual é o caminho que a gente quer seguir inicialmente. É claro que as coisas mudam bastante ao longo do processo de formação. Ao passo que eu começo a escutar alguns motivos para que eles pelo fato de eles terem escolhido aquela área, eu começo a fazer uso, né, dos interesses de cada um deles e começo a aplicar no que eu posso aplicar dentro da anatomia. Ah, então eu gosto de treinamento de força. Ah, mas eu gosto de esportes de combate. Ah, o meu negócio é trabalhar com crossfit. Ah, não, eu quero trabalhar com pilates. Então, eu me municio dessas informações no começo do semestre para que, de alguma forma, eu consiga fazer uso dessas informações ao longo do semestre e fazer com que a aula fique mais atrativa, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu costumo, né, colocar dentro das minhas aulas. Só que a gente tem alguns problemas nesse meio do caminho, né? Às vezes o aluno não faz a mínima ideia porque ele está ali, e aí ele vai ter sim dificuldade de absorver aquele conteúdo porque ele não tem um referencial de colocar na prática aquela informação. Por mais que a gente coloque informações práticas, às vezes são informações práticas que eles nunca vivenciaram, e aí vai causar dificuldade mesmo de absorção do conteúdo, e às vezes sim, o profissional que ali está, ele se apega exclusivamente a ensinar o conteúdo teórico daquela disciplina, o que vai sim tornar aquela disciplina menos atrativa. E aí, quando a gente pensa na coluna vertebral, não tem como a gente pensar em educação física, fisioterapia, e não pensar no corpo, e principalmente no corpo em movimento. Então, o nosso ponto focal sempre vai ser o corpo em movimento. Seja para avaliar o sistema que for, Daniel, o sistema que for, a gente sempre vai ter o objetivo de entender o corpo em movimento. Não, mas eu estou avaliando aquele indivíduo em pé em posição ortostática. O corpo está em movimento. Ele está se movendo para controlar a posição do seu centro de gravidade na direção da sua base de suporte. E esse controle ele vai acontecer por arco reflexo, por ação de feedback negativo, por controle motor. Ele vai acontecer e vai ter movimento. E quando a gente fala de movimento, a estrutura central do nosso corpo é a coluna vertebral. É ela que vai dar o suporte para que todas as outras estruturas consigam realizar as suas funções de forma adequada. E para isso, a gente precisa ter uma coluna vertebral saudável, né? E uma coluna vertebral saudável que as suas estruturas se mantenham dentro das suas condições anatômicas saudáveis. E as suas condições anatômicas saudáveis é preservando as curvaturas anatômicas. É o que eu costumo falar para os meus alunos. Vocês conseguem levantar o peso que for, né? Seja da posição que for, mas minimamente a sua coluna vertebral ela precisa se manter dentro das suas curvaturas anatômicas. A gente vê powerlifters, né, em que adaptam algumas posturas para poder aumentar a carga a ser levantada e que muitas dessas posturas elas acabam não respeitando as curvaturas anatômicas, mas aí a gente entra para uma característica muito associada ao alto rendimento e bem específico, né, para a modalidade powerlifting. Quando a gente pega, por exemplo, a modalidade de levantamento de peso olímpico, a gente vê indivíduos realizando movimentos com sobrecargas altíssimas e com padrão de movimento com as curvaturas anatômicas sendo totalmente mantidas, né? Então a gente analisa os mais eficientes, eles mantêm as curvaturas anatômicas da coluna vertebral organizadas dentro de um padrão anatômico adequado. Então, só para a gente fazer uma breve lembrança, né? A gente tem 7 vértebras na região cervical,
cervical, as quais elas estão organizadas em uma curvatura em lordose, em que a concavidade está voltada posteriormente. A região torácica ela apresenta 12 vértebras e que a curvatura anatômica é em cifose, que a concavidade está voltada anteriormente. Já a região lombar são 5 vértebras mais espessas e maiores, e a curvatura anatômica é em lordose, com a concavidade voltada posteriormente. Sacro e cóccix, estruturas únicas, sacro e cóccix, com a cifose, concavidade voltada anteriormente. E entre essas vértebras, a gente encontra um elemento muito importante para dar suporte a esses movimentos, que são os discos intervertebrais. E as sobrecargas impostas sobre esses discos intervertebrais precisam ser muito bem dissipadas e, principalmente, as sobrecargas elas precisam ser muito bem distribuídas. Porque a gente sabe que esse disco intervertebral ele apresenta anéis fibrocartilaginosos, que são os anéis fibrosos, no seu entorno, e no interior um elemento gelatinoso, que é o nosso núcleo pulposo. Ao passo que há uma alteração da sobrecarga, ou um desequilíbrio de sobrecarga sobre esses discos intervertebrais, isso pode gerar prejuízos acerca desse disco intervertebral, como a própria protusão discal e futuramente, de forma crônica ou em situações agudas mais pesadas, a hérnia de disco. Maravilha, Felipe. Eu costumo falar, uma máxima que eu uso sempre, você falou, os caras pegam sobrecargas, a galera do LPO e a coluna mantém as suas curvaturas preservadas. E aí, Felipe, eu costumo dizer o seguinte, né, cara? As pessoas acham que lesiona é sobrecarga. Principalmente os leigos, os alunos, né, os clientes. Eles acham que a sobrecarga é a grande vilã. E, na verdade, o grande vilão é o erro de execução. Então, para você entender de execução, e por isso você está aqui com a gente, especialista em anatomia e biomecânica, a gente precisa entender muito de anatomia e biomecânica. E quando você fala do disco intervertebral, né, quando a gente bate um papo leve assim, a gente está trocando uma ideia, conversando. Mas quando os conhecimentos eles se sobrepõem e se compõem, que parece que a gente ensaiou essa live. Porque justamente o que eu vou falar agora tem relação com o que você finalizou, que é a compressão dos discos intervertebrais. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora de anatomia, biomecânica, e vai lembrar de um conceito de física, lá do 9º ano, indo para a primeira série do médio, que é a fórmula de pressão, né? A gente aprende lá no ensino médio que pressão é igual a força sobre área. Mais um conhecimento que a gente recebe precocemente, que a gente revê em biomecânica, mas que lá na escola a gente não entende o porquê ainda. E quem veio fazer educação física é um conceito que a gente deve utilizar muito. Por que eu falei de pressão sobre área? Vamos tentar lembrar agora lá da 4ª série, fração. Né? Quando a gente tem força sobre área, é uma fração. E numa fração, toda vez que o denominador, que é a parte de baixo da fração, diminui, o resultado aumenta. Vamos falar em números para ficar fácil de entender. Se eu tenho um numerador lá 10 e um denominador 5, eu vou ter um resultado de pressão 2. Agora, se eu tenho um numerador 10 e um denominador 2, eu vou ter um resultado de pressão 5. Mais do que o dobro de pressão. E aí vamos tentar enxergar isso na prática. Eu vou tentar usar minhas mãos aqui como se fossem 2 vértebras, né? E aí imagina que aqui no meio a gente tem, vou pegar o controle do ar aqui, um disco intervertebral. E aí, eu estou aqui, olha, com todo o disco intervertebral dividindo e dissipando essa sobrecarga que eu estou recebendo, principalmente nos exercícios de carga axial, os exercícios de desenvolvimento, agachamento, bíceps, aqueles que geram um vetor de força de cima para baixo ou de baixo para cima, enfim, que geraria uma compressão. Então, aqui está sendo distribuída a força por todo o meu disco. Quando eu sento, o movimento da coluna é esse aqui, ó. Olha a diferença, o pedacinho de disco que eu estou comprimindo. E aí, quando eu falo aqui da força, seria a força que a carga está gerando. E a área de contato, por isso força sobre área, é o que minha vértebra está encostando no meu disco. E aí, quando eu sento, eu faço isso aqui, a área de contato diminui muito. O denominador da fração diminui. E aí, a pressão aumenta. Fora o detalhe, quando você está ali, quando o Felipe falou do núcleo pulposo, né? Você está ali, imagina um sabonete. Se você segura ele no meio, ele está preso. Se você aperta ele numa ponta, ele tende a escorregar para outra.
então você ali ainda está, de fato, correndo um risco muito maior de extravasamento, né? De lesão direta e até da hérnia quando você faz exercícios de carga axial sentado. Então, quer dizer, algo que talvez para a gente, né, Felipe, seja muito simples, mas a gente vê muito isso na academia. Muito. E eu sempre falo para os meus alunos, galera, a gente precisa propagar conhecimento. Se você vira alguém orientando uma outra pessoa na academia para fazer sentado, porque ela tem dor na coluna, porque tem hérnia, porque tem lombalgia, conversa com a pessoa, fala, pô, você já pensou nisso? Já pensou na fórmula da pressão? Cara, vamos propagar, porque só quem ganha com isso é a educação física. A gente não precisa ter medo de compartilhar, porque a gente não está ganhando um concorrente. A gente está aumentando a moral da educação física no mercado e criando mais clientes. Então, é mais um conceito, né, Felipe, de anatomia e biomecânica. E aí, queria que você falasse também como você lida com isso lá nas suas aulas, como você enxerga os alunos saindo da universidade, depois se tornando profissional e cometendo um erro tão simples, tão básico. O conceito de pressão é um conceito cinético. Dentro da biomecânica, a gente tem a área, a gente tem a cinemática, a gente tem a cinética, a gente tem a biomecânica neuromuscular, a biomecânica do sistema esquelético e a biomecânica do sistema articular. Então, e elas se comunicam, elas se falam, elas se relacionam. E dentro da cinética, a gente estuda as causas do movimento. E o que causa movimento, de forma direta, é a força, que pode estar combinado com outras variáveis, como, por exemplo, o braço de alavanca, que vai, a partir dela, produzir uma outra variável cinética, que é o torque. Mas pensando a força sobre uma área de aplicação, a gente está falando de um tipo de força que é a pressão. Então, como você muito bem disse, a pressão é a força sobre a área. E ao passo que a gente começa a tentar entender e aplicar esse conceito de pressão, dentro da minha aula, normalmente, eu uso o exemplo de pisar no pé. Como é que você prefere sofrer uma pisada no pé da mesma pessoa? Ela utilizando um tênis ou ela utilizando um salto-agulha, né? E isso acaba que fica mais fácil de entender o conceito de pressão. Por quê? Porque quando a pessoa pisa no seu pé de tênis, a área de contato da sola do tênis daquele indivíduo é maior em comparação a um salto-agulha, que a área é mínima, muito pequena. E sendo o mesmo indivíduo, a força-peso ela vai ser igual. Automaticamente, a pressão para o indivíduo que sofre um pisão de um salto-agulha vai ser muito maior. E levando isso, direcionando isso para o corpo humano, isso é super aplicável. E aí a gente pensa não só, por exemplo, a coluna vertebral. A gente vai voltar daqui a pouco, mas vamos pensar no joelho. O joelho ele apresenta uma série de elementos anatômicos ali importantes para uma série de funções, até porque o joelho é a articulação mais complexa do nosso corpo. Dentre os elementos, a gente tem o menisco, os meniscos. E muita gente se confunde em termos de função do menisco e fala que o menisco ele tem função de amortecimento. Mas o menisco ele não tem exatamente essa função. Ele tem a função de dissipação das cargas, de diminuição do choque intraarticular. E essa dissipação das cargas advém em função da melhora da congruência articular. O que isso significa? Do melhoramento do encaixe dos côndilos femorais no platô tibial, né? Ali em cima dos côndilos da tíbia. Então, qual é a função do menisco propriamente dito? Aumentar a área de contato. Se você aumenta a área, como você mesmo falou, aumentou o denominador ali, você vai diminuir a pressão, porque a força ela vai ser distribuída naquela área, que no caso dessa articulação é o menisco. E a gente pode levar, a gente vai levar isso também para o disco intervertebral. Quando você implementa uma carga em um ponto específico e reduzido do nosso disco intervertebral, isso pode provocar uma pressão aumentada sobre aquele ponto específico. E ao passo que você promove isso de forma bastante
bastante intensa e aguda, isso pode gerar uma lesão aguda. Ao passo que você gera uma força menor, mas de forma repetitiva ao longo do tempo, você pode gerar uma lesão crônica. E essa lesão crônica, também, como foi falado por você, é nada mais, nada menos que o extravasamento do núcleo pulposo em direção contrária do ponto em que foi aplicado aquela pressão. E aí ela pode gerar uma compressão de algum nervo espinhal, ela pode gerar compressão da própria medula espinhal, e as consequências todos nós sabemos. Diminuição da capacidade de controle motor dos nervos espinhais que ali estão, dificuldade do envio de informações sensoriais, principalmente cutâneas, acerca daquele nervo espinhal, e consequências ainda piores, como dor, como diminuição da capacidade de gerar força, dentre outros fatores mais agravantes. Então, a gente tem essas questões e a gente precisa, sim, levar em consideração e pensar sobre. Felipe, eu costumo falar nos meus cursos, né? Cara, recuperação de lesão é um negócio que põe tanto medo nas pessoas, né? Uma das coisas que eu falo no meu Instagram, teve uma época da minha vida e eu comecei a me interessar por biomecânica lá na faculdade. Eu gostei, porque eu gostava de matemática, física e tal. Achei bacana, comecei a estudar um pouco, mas quando eu estava para me formar, eu era atleta e eu rompi ligamento cruzado anterior, né? E o menisco medial, eu lesionei toda a parte posterior dele. Fiz cirurgia e tal, e ali eu estava me formando e tive que estudar. Eu estudei bastante o joelho, a recuperação de LCA e de menisco. E aí eu fiz um trabalho de recuperação, fiz a cirurgia, em 2 semanas, com um fisioterapeuta, na época muito bom, um amigo meu, André Coelho. Recuperei meu arco de movimento em 14 dias, que eu fiz as sessões seguidas e fui para o fortalecimento. E aí, em 6 meses, eu estava jogando futebol de novo. E futebol em 7 meses. O meu ortopedista falou, Daniel, surreal, você fez um tempo de recuperação de atleta profissional. E aí eu expliquei para ele como eu estava fazendo, que eu vim estudando isso e tal. Ele gostou e ali ele virou parceiro meu, porque ele sentiu segurança e ele sentia falta disso, Felipe. Ele comentava para mim assim, cara, o meu paciente sai daqui, eu tenho medo de mandar ele para academia, porque eu não sei que o profissional vai atendê-lo. E as pessoas enxergam isso com medo. E aí eu fui crescendo nessa área de personal especializado em lesões e eu atendia muita gente com lesões. Chegou num momento que eu não estava dando conta mais. Aí eu comecei a prescrever só o treino, fazia contato com o professor que ia dar aula para esse cara, trocava uma ideia com ele, explicava o treino e seguia firme e eu ganhava lá. Chegou uma hora que eu falei, cara, não tá dando. Eu preciso ter profissionais comigo para eu indicar esses alunos que estão chegando para mim, eu não tenho tempo de atender. Porque uma vez que o doutor Bianco, né, que era esse médico, mandava para mim, ele espera resultado. Então eu não posso simplesmente falar para o cara assim, pô, não tem horário. Felipe, eu tinha dificuldade de encontrar profissional para me ajudar. Eu ligava pro cara, eu tô te mandando aqui, uma cliente que ela tá com uma bursite no quadril e ela, essa bursite dela já tem um bom tempo, ela tá no momento ali pré-cirúrgico, ela vai ter que fazer uma cirurgia no quadril para trocar a cabeça do fêmur e tal. E eu, não, Daniel, pelo amor de Deus, isso aí eu não pego, não. E aí uma das coisas que eu falo é que é simples, cara, não é difícil como parece. Só que a pessoa, obviamente, precisa se especializar, estudar, precisa buscar. E quando você fala do joelho, aí uma pessoa deve ficar, pô, mas como é que é o tratamento, como é que é a recuperação do joelho? Mais um conceito simples que você mostrou aí, você falou do objetivo, você falou da função do menisco. Se a função do menisco é aumentar a congruência, aumentar a área de contato, é fácil eu saber que se eu tenho um cara com lesão de menisco, os movimentos com grande flexão do joelho serão prejudiciais. Então, de cara, eu já consigo deduzir que eu preciso parar ou diminuir a minha amplitude de flexão do joelho quando eu tenho um problema com o menisco. Né? Então, a análise da anatomia, por isso eu quis convidar você, porque eu sei que você é um cara que simplifica isso para os seus alunos, ela passa pelo conhecimento de anatomia e biomecânica associado à prática. E não é difícil.